Pessoal, boa noite a todos. Vou falar mais de perto aqui. Queria agradecer à doutora Ana Cláudia Bandeira, o convite honroso, presidente da OAB, e em nome da doutora Ana Cláudia, cumprimentar todos os advogados que se fazem presentes aqui, cumprimentar o doutor Everton Caldeira, meu colega advogado criminalista, a doutora Ana Carolina, a professora Ana Carolina, minha antiga colega de estudos na Universidade de Salamanca, Espanha. Uma alegria te reencontrar, falando sobre um tema muito caro a todos nós. Eu fui ouvido há alguns anos como perito nomeado pelo Brasil, perito em lei, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, para falar exatamente sobre o caso que a todos nos sensibiliza, que é o caso do jornalista Vladimir Herzog. E o que se discutia era exatamente a aplicabilidade da lei da anistia. Aqueles que praticaram crimes contra a humanidade foram anistiados, prescreveram estes crimes. Então, são temas caros que se debatem entre as cortes. Então, Ana, parabéns pelo tema, alegria de te ouvir, cumprimento também o Rafael. Quero cumprimentar todos os estudantes que nos honram com suas presenças, dizer que eu sou filho da PUC com muito orgulho, eu sei que aqui também tem gente que é da PUC, e uma alegria poder falar essa noite com os da PUC, com os da Estadual, com de todas as escolas, porque nós vamos falar hoje à noite a respeito de um tema que é o pacote anticrime do governo federal. Isso é melhor, porque esse fio estava me atrapalhando, agora eu estou melhor com esse aqui. Bom, nós vamos falar a respeito de um tema que, em importância, transcende as fronteiras do direito penal, do processo penal, alcança o direito constitucional, mas é, antes de mais nada, um tema caro à própria cidadania. E a importância desses encontros, como o Conjure, quando nós saímos da grade curricular normal, é exatamente em podermos discutir temas que não são exatamente acadêmicos, temas que estão no entrelaçamento entre a prática e a teoria. O papel da universidade, o papel das escolas, tem sim o papel de transmitir conhecimento. Mas, além de transmitir conhecimento, esses encontros nos permitem questionar coisas que normalmente não encontram espaço na sala de aula. A tarefa de pesquisar é a tarefa de reprocurar, de repensar. Quem tiver em mente a palavra pesquisa em inglês, é research, em francês, rechercher, em italiano, ricerca, que quer dizer, ao pé da letra, reprocurar. E é para isso que eu vim, esta noite, conversar com vocês, para procurar repensar algumas coisas. E a primeira delas, fazendo uma pequena digressão, antes de entrarmos no tema dessa noite, diz respeito à relação entre democracia e direito penal, democracia e processo penal. Nós temos normalmente a compreensão de que a um Estado democrático corresponde um direito penal e um processo penal democráticos. Meus amigos, embora intuitivamente pareça ser essa a realidade, quero lhes dizer que isso não corresponde, na história brasileira, à verdade. Os nossos diplomas fundamentais, o direito penal, o do Código Penal e o Código de Processo Penal, eles saem do ventre do Estado Novo, do ventre da ditadura getulista. Nós temos um Código Penal que em muitas coisas é autoritário, e também um Código de Processo Penal, que na sua versão originária era
profundamente autoritário. Para vocês terem uma ideia, o Código de Processo Penal de 41, que passou a vigorar em 1942, ele trazia consigo a figura da prisão preventiva obrigatória para os crimes graves. Ou seja, longe de se presumir a inocência de alguém, presumia-se mesmo a culpa desse alguém. Não se apelava em liberdade, salvo nos crimes que eram afiançáveis. Essa era a realidade com o Código de Processo Penal de 1941. Por paradoxal que possa parecer, foi em pleno regime militar, em 1967, doutora Ana Cláudia, não me olhe feio, eu não vim aqui fazer nem o elogio, nem muito menos a apologia da ditadura militar, mas é um fato histórico que precisa ser dito. Em plena ditadura militar, em 1967, aboliu-se entre nós a figura da prisão preventiva obrigatória. Em 1973, permitiu-se ao réu primário e sem antecedentes que ele pudesse apelar em liberdade, porque até então, como eu lhes disse ainda há pouco, salvo aqueles delitos, e eram muito poucos, em que o réu se livrava solto pela fiança, a regra era a execução provisória da pena pela simples prolação de uma sentença condenatória. Sim, havia duplo grau de jurisdição, mas iniciava-se desde logo a execução provisória da pena. Foi em plena ditadura militar que isso teve fim. Sim, com a Lei Fleury, uma lei que foi editada tendo em vista os interesses de um delegado que era apontado, e era mesmo, torturador. Era uma lei casuística, mas era uma lei, como dizem os franceses, que avant la lettre, antes do seu tempo, se afinava com o princípio constitucional da presunção de inocência. E no campo do direito penal? No campo do direito penal, meus amigos, com a Lei 6.416 de 77, nós tivemos a ampliação do sursis, a suspensão condicional da pena, que antes só valia para os crimes apenados com detenção. Foi em plena ditadura que se editou uma lei que permitiu a ampliação de uma medida despenalizadora como o sursis. Foi em plena ditadura que se estruturou o regime aberto com a Lei 6.416. E o coroamento da humanização do nosso sistema penal veio exatamente quando? Com a promulgação da nova parte geral do Código Penal, que é de 1985. Vejam, meus amigos, tudo isso em plena ditadura militar. 1982, nós tivemos as eleições diretas para governador. 1985, nós tivemos um novo presidente da República, o primeiro presidente civil, eleito ainda pela via indireta, pelo Congresso Nacional, mas um presidente comprometido com ideais democráticos. 1988, Constituinte, uma nova Constituição com um formidável elenco de direitos e garantias. Mas pasmem vocês, que a despeito desse formidável elenco de direitos e garantias individuais, em 1989, logo em 1989, nós tivemos a promulgação de uma lei que, flexibilizando os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, introduziu a prisão temporária. E essa prisão temporária não é mais nem menos, digam o que quiserem, do que, repito, a flexibilização dos pressupostos da prisão preventiva. Prende-se hoje mais facilmente. E isso, meus amigos, em pleno período democrático. Em 1990, veio a Lei dos Crimes Hediondos. O que a Lei dos Crimes Hediondos fez? A Lei dos Crimes Hediondos, ela fez o seguinte. Sabem aquela coisa de a polícia prende, o juiz solta? Você já ouviu falar disso? Você ouviu da Atena?
E o Ratinho? O Ratinho pai, o Ratinho filho é governador, né? Bom, a polícia prende, faz não sei o quê, o juiz solta. Essa lei fez o seguinte: nos casos de crimes hediondos ou nos casos de crimes equiparados aos hediondos, é vedado ao juiz conceder liberdade provisória. É isso que se fez. Com a ideia do que o juiz não pode mais soltar o bandido, já tomado assim, é um investigado ainda. Bom, o juiz não pode soltar, a polícia prendeu, o juiz condena, mas a pena é pequena. Então, o que é que se fez com a lei dos crimes hediondos, a lei 8.072/90? Aumentaram-se penas, aumentaram-se as penas do estupro, do latrocínio e outros tantos crimes. Mas não bastava isso. A polícia prende, o juiz não solta, a pena é maior, mas precisa de mais uma coisa. Doutora, não adianta, o cara é condenado a um penão, mas vai ficar só um sexto preso na cadeia. Vamos acabar logo com o sistema progressivo no regime de cumprimento de pena. O que é que se fez? Nos casos de crimes hediondos e os a ele equiparados, simplesmente baniu-se o sistema progressivo no cumprimento da pena, regime integralmente fechado. Qual era a ideia? O sujeito vai ficar preso mais tempo, em condições mais duras, e isso vai diminuir a criminalidade. Meus amigos, eu perguntaria para vocês se de 1990 para cá a criminalidade diminuiu. A criminalidade diminuiu? Você de barba, você. A criminalidade, infelizmente, não diminuiu. Isso me obriga a uma primeira reflexão com vocês, e eu trago aqui a palavra de um criminólogo alemão, de um curso que eu fiz ainda em 2015, na Universidade de Göttingen, na Alemanha. Meus amigos, não se iludam, vocês estão estudando direito? Eu sou formado há 38 anos e continuo estudando direito, não tem fim isso. E nesse curso que eu fiz, em 2015, trouxeram um criminólogo da Universidade de Frankfurt, chamado Cornelius Prittwitz. E esse professor, ele dizia o seguinte: é ilusório pensar-se, é ingênuo demais, naif, é muito ingênuo pensar-se que se resolve o problema da criminalidade do mesmo jeito que se resolve o problema da dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça, eu tomo mais aspirina, eu aumento a minha analgesia, vai diminuir a dor de cabeça. Não há essa relação de causalidade entre aumento de pena, endurecimento do sistema penal, se preferirem, e diminuição da criminalidade. E essa não é uma abstração teórica ou um posicionamento ideológico. Essa é uma constatação empírica que nós recolhemos do que aconteceu com a lei dos crimes hediondos. Nós temos uma espécie de crença, repito, ingênua e mágica, que com mais penas, endurecimento do sistema penal, nós vamos resolver o problema da criminalidade, porque nós achamos que essa menina aqui, ela não furta o celular da coleguinha dela, porque a pena é de 1 a 4 anos. Bom, vou contar uma coisa para vocês. Vocês viram que eu deixei meu celular aqui, não viram? Vocês conhecem a doutora Ana Carolina? Ela podia ter furtado. E se eu perguntar para ela: Ana, você deixou de furtar porque a pena é de 1 a 4 anos? Ela vai se sentir insultada. Ela vai falar: ô Toron, eu tenho educação. E aqui, quem é que chegou? Doutor Cacau. Como vai? Tá bom? Prazer, viu? Prazer meu. Senta aí e continua ouvindo o que eu vou falar agora. Que honra nossa termos um juiz aqui nos ouvindo para poder debater conosco. Olha só. Mas vamos voltar ao que nós falávamos. Se eu disser para ela: você
furtou o meu celular ou deixou de furtar porque a pena é de 1 a 4 anos, ela vai dizer, você é bobo? Eu tenho educação, rapaz, mais respeito. Isso porque ela é uma mulher educada, porque poderia já logo me dar um tapa. Mas a questão é outra, e ela se prende a outras coisas. Que coisas são essas? Valores. Valores que começam em casa, com a educação que nós damos para os nossos filhos. Educação e valores que se prolongam na escola, e depois na vida associativa, na vida profissional. É por isso que ela não furtou. O problema da incidência da norma penal, ela é secundária. E isso foi dito no começo do século XX por um grande sociólogo, que é considerado o pai da sociologia moderna, Émile Durkheim. Regras ao método sociológico e divisão social do trabalho, que são 2 livros marcantes dele. A pessoa não deixa de delinquir porque a pena é maior ou menor. A pessoa deixa de delinquir em razão dos seus valores. E mais modernamente, um penalista espanhol chamado Muñoz Conde, ele vai dizer que o direito penal é um instrumento de escassa eficácia social quando atua desacompanhado das outras instâncias sociais. Que instâncias sociais são essas? Escola, educação em casa. Se não se mexer nisso, podem aumentar as penas, podem fazer o que quiser, a criminalidade continuará aumentando. E eu costumo dar um outro exemplo. Vocês se lembram, no Brasil havia o crime de adultério. Hoje não é mais crime adultério. Acho que já há uns 10 anos não é mais crime adultério. Eu não tenho isso de cabeça, uns 10 anos. Doutora, a senhora que trabalha com direito de família, o número de adultérios aumentou ou diminuiu depois da descriminalização? Olha, não sei, não tem dados nenhum. E não tem mesmo. Nunca na vida de vocês vão encontrar um cara falando assim, eu não transei com aquela menina porque é crime, porque se não fosse crime eu transava. Mas vocês vão escutar uma coisa do seguinte tipo, eu não transei porque ela é mulher do meu amigo. Eu não transei porque eu não queria magoar a minha mulher. E vice-versa a mulher. Eu não transei porque o cara é casado com a minha melhor amiga. São valores. Esta é a essência da vida. Porque na verdade, por paradoxal que possa parecer, se nós tivermos uma polícia mais bem preparada, mais bem equipada, isso tem um efeito dissuasório muito maior do que a pena abstratamente combinada, que vai funcionar apenas como uma espécie de modelo álibi, em que o legislador diz, o político diz, eu fiz a minha parte, eu aumentei a pena e está tudo certo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, cuidado com as falsas panaceias, com os falsos messias, essas propostas que prometem muito e que, na verdade, vão deixar a desejar. Assim é o pacote anticrime que nos foi apresentado. Ele prende muito mais facilmente, ele prende muito mais rapidamente, com menos custos e menos garantias. E eu estou dizendo isso, meus amigos, porque aqui se repetiu o mesmo tipo de engodo que havia naquelas tais 10 medidas contra a corrupção. Vocês se lembram dessa história das 10 medidas que o Dr. Deltan Dallagnol apresentou assim com tanta pompa e circunstância? Pois é, eles diziam que era só para combater a corrupção. Não era, não. Mexia no sistema penal como um todo. Inclusive, amesquinhava a garantia do habeas corpus. Houve uma resistência tamanha em relação àquele pacote das 10 medidas por causa disso. Agora, a pretexto de se combater, eu gosto de beber água assim, a pretexto de se combater a corrupção, a pretexto de se combater a criminalidade violenta, o crime organizado, de novo se mexe profundamente no sistema penal em coisas que não precisariam ser mexidas. Querem ver comigo? E de forma sumária, rápida e tranquila. Quem aqui, levanta a mão por favor, já ouviu falar em embargos infringentes?
Bom, embargos infringentes, tudo certo? Ok? Beleza. Então, para quem nunca viu essa matéria de embargos infringentes, vamos falar rapidamente sobre ela. Num órgão colegiado, como se dá no Tribunal Regional Federal ou no Tribunal de Justiça, que são cortes de apelação, eu posso ter um julgamento unânime, mas eu posso ter um julgamento majoritário. E quando no processo penal, um dos votos é mais favorável ao apelante, eu tenho o direito de interpor ou de opor, numa linguagem mais técnica, embargos infringentes. E o que pode ser esse voto vencido? Pode ser para absolver, pode ser para diminuir a pena com repercussão ou não no regime prisional, e pode ser também para anular o processo, ok? Funciona muito bem. A incidência, o âmbito do cabimento dos embargos infringentes é nos limites do voto vencido. Vem agora o projeto Moro, dito anticrime, eu às vezes falo anti-Moro, mas isso é uma outra história, é um problema meu. Vem agora esse projeto anticrime, obrigado, bom, obrigado de coração. Bom, vem agora esse projeto anticrime e faz o seguinte: só caberão embargos infringentes quando o voto minoritário for absolutório. É assim no Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal não é uma corte ordinária, não é uma corte de apelação, como é o TRF, como é o Tribunal de Justiça. Essas cortes ordinárias, que julgam a matéria fática, imagina você condenado, e um dos juízes te dá uma pena menor, cujo regime é o semiaberto e não é o fechado. Qual é o interesse da sociedade que a pessoa seja levada logo ao cárcere e não possa discutir a qualidade da resposta penal, a quantidade da pena, o regime imposto? Ou é bom mandar rapidinho a pessoa para a cadeia, ainda que num julgamento mais alargado, ela pudesse ter a pena diminuída? Qual o sentido de se diminuir a incidência dos embargos infringentes? A pretexto o quê? De julgar mais rápido, de mandar mais rápido para a cadeia? Está errado. E querem ver no processo civil, que em tese tutela interesses e assuntos de menor envergadura que a liberdade, que o direito penal, toda vez que há um voto vencido, nós temos um colegiado alargado que vai discutir a matéria nos termos do voto vencido. Por que será que no processo civil pode ser assim e no processo penal não? Uma coisa para se pensar, não é, meus amigos? Vamos mudar um pouco o eixo da nossa conversa. Vamos falar de júri. Todo mundo sabe, e quem não sabe vai saber agora, que a pessoa, quando é submetida, ou melhor, antes de ser submetida a julgamento pelo júri, primeiro é oferecida uma denúncia contra ela, uma acusação formal pela prática de um homicídio doloso contra a vida. São ouvidas testemunhas, depois o réu é interrogado, e o juiz vai proferir uma decisão que se chama de pronúncia. Esta decisão de pronúncia, desde 1942, quando passou a vigorar o Código de Processo Penal, ela é recorrível por meio de um recurso chamado recurso em sentido estrito. E esse recurso em sentido estrito leva o caso ao Tribunal de Justiça para os desembargadores verem se é correto pronunciar, verem mais se é correto pronunciar com as qualificadoras, se alguma qualificadora não pode ser retirada. Pois bem, o julgamento é feito pelo Tribunal de Justiça, os autos são devolvidos ao tribunal do júri, e só então, quando estiver preclusa a pronúncia, quando já não couber mais nenhum tipo de recurso contra ela, essa é a letra do artigo 421 do Código de Processo Penal, só então a pessoa é mandada a júri. Vem esse projeto agora e diz, não, o recurso em sentido estrito deixa de ter eficácia suspensiva, deixa de ter efeito suspensivo. E eu lhes pergunto, qual é a vantagem disso?
Isso vem funcionando bem desde 42. Por que querem mexer nisso? Não faz sentido. Por que jogar o réu diretamente ao júri, quando ele tem direito a um filtro técnico, exercido pelo juiz e depois pelo Tribunal de Justiça? Vejam, meus amigos, que se não se atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, no caso da decisão do júri, ele será submetido a julgamento pelo júri antes de o tribunal apreciar o recurso. E se ele for condenado, o recurso dele será considerado prejudicado. Então nós temos um problema aí sério. E a questão que fica, por que mexer nisso? Agora vem o pior, Everton, você que é advogado do júri, grande advogado criminalista, que me honra com a sua presença nessa noite, agora vem o pior. O Everton foi submetido a julgamento pelo júri. Foi defendido, mal defendido por mim, muito mal defendido, e foi condenado. Qual é o normal? Ele estava em liberdade, ele apela em liberdade. Pelo projeto, seguindo a doutrina Barroso, que há um julgado da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em relação a qual o STJ vem resistindo, é bom dizer, porque o STJ não segue essa jurisprudência, que é só da primeira turma, julgou pelo júri, é órgão colegiado, cadeia, não tem direito de apelar em liberdade. Querem ver a distorção disso? Se você estivesse sendo processado por latrocínio, que em tese é mais grave do que um crime de homicídio, e estivesse sendo processado em liberdade, você apela como regra em liberdade. Mas se for condenado por um homicídio simples, como um caso de um júri que eu fiz de um advogado em Fernandópolis, Estado de São Paulo, o réu foi condenado num homicídio simples, réu primário e sem antecedentes, a uma pena de 12 anos. Ele havia sido absolvido no júri anterior. Submetido a novo julgamento, foi condenado e o juiz lhe aplicou o dobro do mínimo. Bom, se ele fosse condenado a 6 anos, ele teria direito ao regime semiaberto. Todas as circunstâncias do 59, em tese, lhe eram favoráveis. Mas o juiz deu uma pena que era o dobro do mínimo. Bom, o réu saiu preso, algemado, por conta de uma condenação em primeiro grau. Impetrei habeas corpus, 2 dias depois ele estava em liberdade. Pergunto, é correto? Atende a que interesses essa prisão logo após o julgamento pelo júri? Nós voltamos à sistemática de 41, ao Estado Novo, ao Estado fascista de 1941. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas, porque não basta dizer que vivemos numa democracia, porque a democracia, ela requer permanente vigilância. A democracia é um constante trabalho que deve ser permanente aprimorado, é um work in progress, como dizem os americanos. E aqui entre nós, os udenistas diziam que o preço da liberdade é a eterna vigilância. E nós temos que ser vigilantes, porque em plena democracia quer se implantar um sistema penal profundamente autoritário. E são vocês, estudantes, são vocês, cidadãos, que tem que estar atento a esse tipo de coisa, porque nesses casos, quem mais vai sofrer não é o rico, é o pobre preto que vai logo para a cadeia, e nós temos que erguer a nossa voz contra esse tipo de autoritarismo que não pode ter lugar num Brasil democrático. Essa é a verdade que precisa ser dita, com todas as letras, claro, simples, forte. Nós, democratas, não aceitamos esse tipo de coisa. Mas tem coisa pior, gente, não é só isso. Vocês querem ver? Nós temos um instituto na Lei de Execuções Penais chamado saída temporária. O sujeito que está no regime semiaberto tem direito à saída temporária. Maravilha, direito à saída temporária. O projeto acaba com a saída temporária. Acaba tucur, sem mais. Eu fico me perguntando, é verdade que há um ou outro que se aproveita da saída temporária para eventualmente não voltar ou até praticar crimes.
Mas a estatística revela que é uma minoria. A grande maioria sai e volta. Por que existe a saída temporária? A saída temporária existe porque joga um papel na humanização do preso. Ah, você é contra a humanização do preso? Porque acha que o preso tem que ser tratado a ferro e fogo? Vou repetir para você, meu amigo. Como é seu nome? Robson. Obrigado pela sua presença, Robson. Vou repetir para você, Robson, aquilo que disse um deputado federal. Eu fui ouvido alguns anos atrás na CPI do sistema carcerário, e esse deputado disse o seguinte: preso, hoje contido, amanhã contigo. Então, se esse preso sai embrutecido da cadeia, ele sai pior do que ele entrou. Se ele era um furtador de carro, ele vai ser membro do PCC, porque vai acolhê-lo, irmão, aqui estamos juntos. Porque se o Estado não ampara, o partido ampara. Nós temos que ter essa ideia, e o primeiro cara, perdoe minha expressão, a primeira pessoa a falar sobre isso, foi um juiz da maior qualidade, por quem eu tenho o maior respeito, chamado Gilmar Ferreira Mendes, um juiz da Suprema Corte. Foi esse juiz que pela primeira vez, quando ele foi presidente do CNJ, eu sei que talvez vocês tenham uma imagem dele deturpada pela imprensa, mas foi esse juiz que pela primeira vez disse o seguinte: nós juízes, e eu fui juiz também do Tribunal Regional Eleitoral lá de São Paulo, nós juízes costumamos dizer o seguinte: o problema penitenciário é um problema do executivo, não é nosso. E ele chegou e falou o seguinte: é nosso também, porque nós mandamos prender, nós mandamos soltar, nós temos a obrigação de verificar como são os estabelecimentos prisionais. Então, esse instituto da saída temporária, ele tem um intuito específico, e que vinha bem colocado pelos seus idealizadores, os idealizadores da Lei de Execução Penal, que era o quê? A humanização do preso. Eu não saio da água para o vinho, eu tenho um degrau, eu vou começar a conviver socialmente, aí a razão de ser das saídas temporárias. E esse projeto, burramente, perdoem a minha expressão, que é muito amena, porque eu vou dizer agora, esse projeto, burramente, proíbe a saída temporária no regime fechado. Nem precisava, porque no regime fechado não existe saída temporária, mas proíbe para tudo e todos no regime semiaberto. Não faz sentido isso, gente? Qual é o sentido desse tipo de coisa? Vou além. Vocês já ouviram falar no crime de resistência? Vou contar para vocês. Vou dar um exemplo bem bacana e facinho. Eu estou no jogo de futebol, enchi a cara, bebi muita cerveja, saio do jogo, os banheiros todos lotados. O que as pessoas fazem? Você vai em jogo de futebol, as pessoas vão no cantinho, às vezes nem estão no cantinho, e esvaziam a bexiga. Aquela coisa maravilhosa. Chega o PM e fala: o senhor para já. Amigo, não dá para parar de jeito nenhum. I'm sorry. Você nem vai falar sorry, vai falar outra coisa para ele. Não dá para parar, né? Mas para, não para, sai um bate-boca, vou te algemar. O cara resiste, o cara tem um esforço físico com o policial. Ele evoluiu da desobediência para resistência. E se ele tivesse falado um palavrão no meio do caminho, teríamos aí a figura do desacato também. Mas vamos deixar isso de lado e vamos ao que interessa. O crime de resistência é previsto no Código Penal. Pelo projeto Moro, olha que coisa maluca que vai rolar. Eu vou ler para vocês, até para eu descansar um pouquinho. Olha só que interessante. Artigo 329, parágrafo 2º. Se da resistência resulta morte ou risco de morte ao funcionário ou a terceiro, reclusão de 6 a 30 anos. Opa! Vou repetir, 6 a 30 anos. Pessoal, se resulta a morte e o Congresso aprovar, eu acho que é um exagero, mas 6 a 30 anos, mas resultou morte. Quer se reforçar a ação policial e o próprio policial. Eu não concordo, eu acho um exagero, mas eu me submeto democraticamente ao que definiu o Congresso, 6 a 30 anos, quando houve morte. Agora, Ana Carolina, você que é especializada em direitos humanos,
Não precisa ser muito inteligente, aliás, não é o meu caso. Bom, não precisa ser muito inteligente para perceber que uma coisa é ter havido a morte, outra coisa é ter havido risco de morte, e a pena é igual, 6 a 30 anos. A desproporcionalidade, o que gera inconstitucionalidade material da proposta, é flagrante. 6 a 30 anos para um caso de risco de morte. E o risco de morte, como é que se define isso? Vai campear o subjetivismo. Essa desproporcionalidade, ao atribuir-se a mesma pena para o caso de morte, quando o desvalor do resultado é palpável, grande, a hipótese de risco de morte, quando o desvalor do resultado, podemos dizer, é quase nenhum. A equiparação das coisas torna flagrante a desproporcionalidade e a inconstitucionalidade. E é o que o projeto faz. Agora, na contramão disso, todos sabem aqui que as nossas polícias em geral, eu falo de São Paulo, do Rio de Janeiro, não vou falar do Paraná porque eu não conheço e seria indelicado falar, elas matam muito pouco. A letalidade, mata-se muito pouco, a polícia mata pouco aqui, você sabia disso, né? Bem pouquinho. O cara fugiu de uma blitz, toma tiro. Entrou no morro e não sei o quê, e toma tiro. Amplia-se o conceito de legítima defesa. Querem ver como é que fica isso? Vou pegar minha colinha aqui. Olha só como é que fica a legítima defesa nesses casos. Aqui. Olha aqui, pessoal, artigo 25. Observados os requisitos do caput, considera-se em legítima defesa 1. O agente policial ou de segurança pública que em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado previne injusta e iminente agressão a direito seu ou direito de outrem. Perfeito, é o que nós já temos no Código Penal, legítima defesa atual ou iminente, tudo certo. Mas aí vem o inciso de número 2 e diz o seguinte: considera-se legítima defesa 2. O agente policial ou de segurança pública que previne agressão, ok, ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Olha, risco de agressão à vítima mantida refém é permanente. Nós temos aí uma carta branca para exterminar esse tipo de suspeito, agente criminoso. Às vezes o cara pode estar só guardando o refém, que poderá ser exterminado, porque sempre se poderá dizer que há um risco de morte para a vítima, e sempre há um risco. Ampliou-se demais o conceito de legítima defesa. Eu queria falar para vocês daquele instituto da barganha, o plea bargain, mas eu acho que não vai dar tempo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter perguntas depois? Dá para eu falar? Quanto tempo eu já falei? Já falei muito. Então já chega, porque também o doutor Cacau já demonstrou um certo... 10 minutinhos, doutor. 10 minutos? 10 minutos. Vamos falar disso. Mas eu queria fechar essa coisa da legítima defesa dizendo para vocês o seguinte: nós precisamos de segurança contra o crime? Precisamos. Mas eu me lembro sempre da lição do professor italiano da Universidade de Milão, Frederico Stella, quando ele dizia que o homem, o cidadão, estou falando isso para vocês duas conversando aí, ó. Vocês duas aí. Você mesma. Estou falando para você está conversando com ela. Vou ficar chateado. Eu não preciso ser acolhido aqui, mas também assim é ruim, né? Olha só, como é seu nome? Angélica, eu sou velhinho, tenho que falar mais alto. Angélica, presta atenção. Nós precisamos de segurança contra a criminalidade, sim. Mas precisamos de segurança igualmente contra os agentes estatais, para eles também não nos vulnerarem. Uma lei excessivamente aberta, ela abre o campo para uma polícia que já é muito letal, tornar-se ainda mais letal. E nós precisamos pensar nisso, meus amigos. Vou falar para vocês rapidamente sobre 2 institutos, um que eu aplaudo, que é o acordo
de não persecução penal, ampliado agora para até 4 anos. Acho que é uma medida despenalizadora muito bem-vinda. Parabéns, projeto, porque andou bem aí. E o outro, que é o Instituto da Barganha. Então, agora, vocês me ouviram falar mal já, tarará, agora vão ouvir falar bem. E a gente tem que aprender a fazer isso. O projeto da barganha, ao contrário do que muita gente está falando, o projeto do plea bargain, que é trazido fundamentalmente do direito americano, é muito bem-vindo. Não é uma proposta autoritária, ao contrário do que falam. Essa proposta, ela já estava contida no projeto de Código Penal de 2012 e no projeto do Código de Processo Penal de 2009, cujas comissões que os elaboraram era integrada por gente profundamente comprometida com valores democráticos. Entre outros que integraram essas comissões, nós tínhamos aqui o professor do Paraná, Nelson Jacinto Miranda Coutinho, que dispensa apresentação, foi meu colega no Conselho Federal, um grande professor, além do mais, professor da Universidade Federal do Paraná. Muito bem. Então, nós precisamos ter claro o seguinte, é uma proposta que não tem índole autoritária. Agora, é uma proposta que não pode ser importada dos Estados Unidos, como ela é lá, que também é problemática, também lá é problemática. Você é acusado de estupro, você pode ser inocente, mas como você pode ser condenado à pena de morte, você aceita o acordo para não correr o risco, porque a justiça tem um lado de loteria, para não correr o risco o quê? De vir a ser condenado à pena de morte. Então, você aceita o acordo e fica com a pena perpétua. Por isso é que acontece, muitas vezes, de o exame de DNA revelar aquele negro que foi condenado, pobre, negro, não foi ele o autor do estupro. Isso tem acontecido. Aqui no Brasil, recentemente, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal proclamou a absolvição de um acusado que, embora tivesse sido seguramente reconhecido pela vítima, o exame de DNA provou que ele era inocente. E se esse cara pudesse ser condenado à morte, ele talvez também teria confessado. Então, é um instituto que reclama rigorosa fiscalização por parte do juiz. E do jeito que está aqui no projeto anticrime, as coisas podem ir muito mal, porque entregue totalmente a sorte do acusado ao Ministério Público. Primeiro, só poderia haver a tal proposta depois de o juiz ter recebido a denúncia após prévio contraditório com a resposta à acusação. Por que isso, pessoal? Porque aí o juiz ia dizer se se tratava de uma acusação com provas ou não. Ultrapassado esse requisito, era preciso também que se balizasse a proposta. No Código de Processo Penal, nos projetos de Código de Processo Penal e Código Penal, só se admite a aplicação de penas que não envolvam regime fechado. Bom, o cara praticou um latrocínio, ele vai lá e aceita a proposta. Até pode ficar no regime fechado, mas tem que ter um balizamento para isso. E isso não pode vir sem uma crítica maior. Eu fui ouvido também recentemente na Câmara dos Deputados, no grupo de trabalho que estuda este projeto, e tive a oportunidade de falar isso para os deputados. Fui bem compreendido. Nós não podemos permitir, num país em que a grande maioria dos acusados são pobres, que eles fiquem jogados à própria sorte. É verdade que hoje há as defensorias públicas, que fazem um trabalho maravilhoso, mas ainda são poucos os defensores. Não cobrem todas as regiões do nosso Brasil. Então, essa proposta, neste ponto que é positiva, ela precisa ser bem regrada, bem pensada, para que esse projeto não signifique apenas e tão somente, como eu disse no início, uma maneira de se prender mais facilmente, com menos custos para o Estado. Esse não é o papel do sistema punitivo numa sociedade democrática. Eu, meus amigos, fico por aqui com vocês agora, estou aberto para perguntas, queria agradecer demais o carinho da atenção de vocês e dizer que sempre que for convidado para vir a Maringá, virei. Muito obrigado.